Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Você sabia que é através da palavra de Deus que o nosso relacionamento com Deus acontece? E que foi quando nós ouvimos a palavra de Deus, através da fé nessa palavra, é que fomos conectados a Ele? Então, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a nossa comunhão com Deus através da palavra, a importância de conhecermos a palavra de Deus para termos relacionamento com Ele. É na palavra de Deus que nós vamos saber tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus quer para nós, qual a jornada que Ele tem e como são as regras desse relacionamento. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos e na sua palavra Ele se dá a conhecer. Em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, diz assim: Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo para o coração, pois pelo seu nome sou chamado. Quando nós conhecemos Deus, queridos, foi através da palavra de Deus. Nós ouvimos algo sobre Ele, nós o recebemos e nós passamos a ser filhos de Deus. E com base nisso, toda a nossa relação com Deus, até mesmo a comunhão com o Espírito Santo, que vamos ter ao longo da nossa caminhada, vai depender do conhecimento da palavra. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado nem firmado nos nossos sentimentos ou nos nossos pensamentos sobre a presença de Deus ou sobre uma manifestação de Deus ou sobre até mesmo um evento extraordinário, vamos dizer assim. Por quê? Porque é na palavra de Deus que Deus se dá a conhecer. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: No princípio era o verbo era Deus. Então nós olhamos para a palavra de Deus e precisamos entender que nós estamos tendo contato com o próprio Deus quando temos contato com a sua palavra. Ela revela o caráter, ela revela os atributos de Deus. Tem algo sobre Salomão que ultimamente eu tenho pensado e eu acho muito interessante, que quando Deus se dirigiu a Salomão e perguntou o que ele queria, perguntou para o reinado dele o que ele queria. E Salomão disse que queria sabedoria. Sabe que a sabedoria é um atributo divino e em Provérbios, no capítulo 8, discorre perfeitamente sobre a sabedoria e nos faz entender que quando Salomão optou pela sabedoria, ele optou por Deus, porque a sabedoria é um atributo divino, é uma figura de Deus. E quando ele escolheu a sabedoria e não as riquezas, quando ele escolheu a sabedoria e não a glória, quando ele escolheu a sabedoria e não qualquer outra coisa que um rei poderia escolher naquela época, ele estava escolhendo ficar com o próprio Deus. Da mesma maneira, quando nós escolhemos pela palavra conhecer Deus, não através de grandes experiências que pareçam espirituais, mas nós escolhemos ficar com a palavra, porque segundo as escrituras, a palavra e Deus são um só. Nós estamos escolhendo ficar com o Pai, ficar com Ele. E a gente bem sabe que na história de Salomão, no momento em que ele escolheu ficar com a sabedoria, ele teve grande sabedoria, grande glória, um reinado glorioso e grandes riquezas. E quando nós escolhemos ficar com Deus, nós vamos ter tudo o que precisamos nessa relação e nós de fato vamos conhecer Deus. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 7, diz assim: olha, há três que dão testemunho no céu: Pai, Palavra e Espírito, e estes três são um. Sabe que às vezes as pessoas tendem a pensar que através de algumas experiências ou porque ela tem comunhão com o Espírito Santo e ora em outras línguas, ela tem tudo o que ela precisa, mas na verdade Pai, Palavra e Espírito são um e o Espírito Santo ele não atua sem a palavra. Então quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos acesso a coisas divinas que o Espírito Santo quer nos ensinar. Sabe que o Espírito ele nunca atua sem a palavra? Lá no princípio, em Gênesis 1, diz que ele pairava sobre a face das águas. Mas quando disse Deus, quando Deus liberou a palavra, então o Espírito Santo começou a atuar. Ele começou a gerar aquilo que Deus tinha liberado como a sua palavra.
Hebreus, no capítulo 1, diz que todas as coisas que existem são sustentadas pela palavra. E em Hebreus, capítulo 11, no verso 3, diz que tudo que foi criado, tudo que existe, foi criado pela palavra. Deus nos criou e Ele tem uma jornada para nós. Ele espera que dentro desse caminho a gente o conheça e nós só vamos conhecê-lo na totalidade do que Ele tem para nós. É óbvio que nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade nessa existência aqui na Terra, porque nós somos limitados. Mas vamos pensar na totalidade do que Deus tem para a nossa vida. Nós só vamos viver a nossa carreira completa conhecendo Deus, conhecendo quem Ele é, conhecendo o que Ele tem para nós, conhecendo qual é o caminho que nós vamos trilhar. E todas essas coisas nós vamos conhecer por meio da palavra. Sabe, a minha experiência pessoal com a palavra, ela me livrou de muitos enganos e eu tive a oportunidade de experimentar um processo de santificação, um processo de crescimento espiritual, um processo de amadurecimento com Deus, se comunicando ao meu coração simplesmente na leitura da palavra. Quando eu disse no começo que nós não podemos basear o nosso conhecimento no relacionamento que temos com experiências ou com as nossas próprias emoções a respeito da presença de Deus, é porque, queridos, é a palavra que dá respostas para o teu íntimo, é a palavra que te instrui a respeito da jornada que Deus tem para você. É na palavra que você conhece o caráter, os atributos de Deus. É na palavra que você sabe o que Ele tem para você. Então não existe outro lugar onde você vai conhecer Deus como Ele é, com o que Ele tem para você, se não for por meio da palavra. Foi esta palavra que te criou e criou todas as coisas que existem. E também é essa palavra que está sustentando você todos os dias. Eu espero ter abençoado você com essa meditação. Eu te vejo no próximo vídeo.